Está lá na cozinha. Capítulo 1, versículo 12, até o capítulo 2, versículo 13. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 12, diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que leides e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes e somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. E por vosso intermédio, passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi, por nosso intermédio, anunciado entre vós, isto é, por meio, ou por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que vos confirma convosco em Cristo e nos uniu é Deus, nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Isso deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem me alegrará? Senão aquele que está entristecido por mim mesmo. E isto escrevi, para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de Cristo vos fiz. Por causa de vós, desculpe-me, eu fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Timóteo. Por isso, despedi-me deles
para ir à Macedônia. Até aqui somente. E o autor da revista aqui, a revista é a Didaquê, né? Fala a respeito de maturidade cristã, entre lágrimas e sorrisos. Ele vai falar nessa noite acerca dessa questão do desafio das oposições, né? E ele afirma que não existe hoje aí, ou nunca existiu, né? Não existe vida cristã sem oposições, né? Ele diz que a nossa vida ela se constitui em grandes desafios diários. Nós sempre vamos nos esbarrar com uma oposição. E aí ele vai falar aqui, a vida de Jesus e de seus apóstolos foi marcada aí por constantes oposições, né? Então, as oposições, elas não nos diminuem, e as oposições, elas estão sempre presentes aí nas nossas vidas, como esteve na vida de Jesus, na vida dos apóstolos e até mesmo na vida da igreja primitiva. A gente observa essa questão de dolorosas perseguições quando a gente lê o livro de Atos, e ele ressalta duas aqui, que é o de Atos 7, 54 a 60, quando há ali o apedrejamento de Estevão, né? Perseguição e morte, quando Saulo consentiu na morte de Estevão. E o outro texto que ele traz aqui é Atos 12, de 1 a 3, quando Herodes manda prender ali a Pedro, mostrando essa questão. E aí ele vem aqui para a questão histórica, ele vem falar dos reformadores. E ele vai falar então de John Hus, vai falar de Lutero e de Calvino, que foram homens, dentre outros reformadores e outros homens de Deus do passado, que sofreram ferrenhas perseguições, mas que nem por isso abandonaram a fé e agiram segundo seu coração, mas buscaram orientação de Deus. John Hus é um dos que ele cita aqui, além de Lutero e Calvino, foi aquele que, por causa da sua fé, foi queimado, né? Foi lançado numa fogueira. E por quê? Porque ele apregoava a soberania divina e o fato de que a igreja deveria se envolver mais com os fiéis, né? Ele lutava contra aquela questão clerical, de privilégio do clero, de a igreja estar somando, né, ou acumulando riquezas nesse mundo. Ele achava que essas coisas deveriam ser compartilhadas com os demais, com aqueles que estavam à volta, aos necessitados. Por conta disso, foi tido como herege, né? Quando, na verdade, ele estava propagando a verdade, né? E por causa da sua verdade, em 6 de julho de 1415, ele, então, foi lançado aí numa fogueira e queimado, né? Para servir de exemplo para aqueles que se levantassem naquela ocasião contra a igreja. Então, a gente vê na história, aí no passado, muitas pessoas que realmente pagaram com a vida, né? E ele trata aqui da questão da natureza dessas oposições. Essas oposições, elas podem ser tanto externas quanto internas. Ele está falando tanto de fora quanto de dentro da igreja, né? Então, é algo assim muito relevante, porque essas perseguições elas acontecem com mais frequência do que a gente imagina, né? Às vezes por parte de pessoas que se opõem à nossa fé, às vezes por parte de pessoas que são da mesma fé, mas por motivos egoístas, né, pessoais, acabam aí se levantando e se opondo contra a liderança e contra pessoas. Muitos de nós já sofremos isso, né? Principalmente aqueles que fazem parte de lideranças, né? Se não sofreu, é possível que sofra. E nós temos que estar preparados para isso. Como que a gente age quando alguém se levanta contra nós? Né? Muitas vezes colocando palavras na nossa boca, muitas vezes falando de coisas que, na verdade, nós não fizemos, nem falamos. E a gente precisa ter uma postura neste momento, né? Então, ele vai mostrar aí um contexto, uma análise rápida do contexto aí que Paulo está inserido, do relacionamento de Paulo com os coríntios, que durou aí cerca de 7 anos, de 50 a 57 depois de Cristo. Ele afirma que foi o tempo que o apóstolo Paulo passou com esses irmãos. E no momento em que ele passou ali, com essa igreja, ele teve muitas tensões, muitas dificuldades, né? Porque havia crítica por parte desses irmãos em relação ao caráter de Paulo, né? A forma dele atuar, né? Então, a gente observa aí
no capítulo 1, versículo 12 a 14, que Paulo, então, vai defender a sua integridade. Paulo vai mostrar que ele é um homem íntegro, né? E que ele age segundo Deus, né? Depois ele vai justificar-se aí quanto à mudança de planos que ocorreu, não sei se os irmãos observaram a leitura, sobre a viagem a Corinto, né? A gente observa aí capítulo 1:15 até o 2:4, houve ali uma mudança. E finalmente aí oferece aí, Paulo oferece e ensina aí a questão do perdão para os ofensores. Aí vai do capítulo 2, verso 5 ao 11. Né? Que as pessoas que se levantam, a gente tem que perdoá-las. Né? A gente tem que suportar esses irmãos e perdoá-los. Aí a gente está falando de tanto questão interna quanto externa. O melhor caminho, de fato, é o caminho do perdão. Não é endurecer o coração e pagar o mal com o mal, mas é olhar para as Escrituras, buscar a Deus em oração e compreender que o desejo de Deus para nossas vidas é que a gente esteja perdoando essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo começa aí a ser desafiado, à luz do que nós lemos no capítulo 1 e 2 aí, de 2 Coríntios, ele começa a ser desafiado pela oposição dentro da própria igreja. Né? Pessoas que deveriam honrá-lo, respeitá-lo, na verdade estavam aí se levantando contra ele. Então, duas falhas eram atribuídas a Paulo aí, por esses irmãos. A primeira é leviandade, né? Ou inconstância, desculpa. E a segunda é a inconsistência. E essa inconsistência aí, segundo eles, essa acusação teria por base a mudança de planos de viagem de Paulo aí em Coríntios, em 1 Coríntios 16, a gente observa aí, no capítulo 16 de 1 Coríntios, versículo 5, diz assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Né? E ele havia, então, prometido, né, visitá-los, depois de haver passado pela Macedônia. Mas, conforme explica no texto, né, fez uma mudança em seu itinerário aí, de modo que foi visitá-los antes de partir para a Macedônia, como está registrado no verso de número 15. Então, a gente observa essa questão aí, né? A gente, então, entende o autor aqui que eles estavam acusando Paulo por conta dessa mudança aí de inconsistência naquilo que prometia, naquilo que falava, né? Mas, com base nisso tudo, quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, e apesar de toda essa oposição contra ele, o desejo dele sempre foi de que a igreja vivesse em paz. E por isso, ele vai mostrar aí algumas questões em relação à atitude dele, para que nós estejamos também, mesmo mediante a oposições, vivendo em paz. Isso se aplica dentro, irmãos, e fora da igreja. E a primeira questão está em 2 Coríntios, no capítulo 1, versos 12 e 14, que ele chama-nos a atenção para isso. Que diz assim, 1 Coríntios 1, 12 a 14. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes, e bem compreendeis, espero que o compreendeis de todo, como também já em parte nos compreendestes que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo estabelece aqui é que, para que nós estejamos aí lidando com esses desafios das oposições, nós precisamos ter a consciência limpa. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui do versículo 12 a 14. Consciência limpa, né? É o que ele estabelece aí. Versículo 17 do capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, diz assim: porque nós
não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus antes em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, Paulo tinha consciência limpa, tá? Ele estava tranquilo, pois em nada fora leviano, pelo contrário, ele estava ciente de que tudo quanto ele estava fazendo visando única e exclusivamente a glória de Deus, nunca os seus próprios interesses. Então, ele passa essa ideia por meio de um viver santo e sincero diante de Deus. Então, por isso que é importante, irmãos, nós zelarmos do nosso testemunho e coerência com aquilo que nós pregamos, por uma questão até de consciência mesmo, sabe? Quando uma pessoa se levantar contra nós, uma das coisas que nós precisamos sempre ter em mente é que o Senhor é o nosso advogado, e o Senhor é o justo juiz. Então, não faz necessário a gente buscar, muitas vezes, uma autodefesa. Aí alguém vai falar assim, mas pastor, a gente ouve as pessoas falarem que quem cala consente. A gente ouve as pessoas falarem que quem cala consente no mundo, porque a Bíblia estabelece que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Então, às vezes, motivados por um ditado mundano, a gente acaba se precipitando. Então, muitas vezes, vale calar, né? E vale depender de Deus e colocar essas coisas diante de Deus, estabelecendo que é Deus quem vai lidar com essas questões. Então, essa é a proposta paulina, uma questão de consciência. A gente deve agir corretamente, fazer as coisas segundo a vontade de Deus, não agir segundo nossos próprios interesses. Nós devemos fazer com que as coisas realmente sejam coerentes, aquilo que nós pregamos com aquilo que nós vivemos, para que quando nós formos acusados, nós tenhamos a nossa consciência limpa, de que de fato estamos fazendo as coisas orientadas por Deus e segundo a vontade dele. E aí ele cita alguns casos aqui, primeiro de 2 Samuel, de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a versículo 5, quando ele vai falar ali, quando Samuel resignou ali o seu cargo diante do povo, a sua consciência estava tranquila, né? E Israel nada pôde fazer contra a sua pessoa. Depois ele vai falar da integridade do profeta Daniel, em Daniel 6:4, né? Quando seus adversários ali procuraram alguma coisa para o acusar, mas não encontraram nada, porque ele era fiel, não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel, capítulo 6, versículo 4. Então, a gente precisa observar essas coisas. Como tem sido o nosso proceder diante de Deus? Se tem sido um proceder justo. Porque nós vamos enfrentar oposições. Mas que essas oposições sejam injustas. Sabe? Que às vezes a impressão que nós temos é que algumas coisas nós provocamos. Provocamos por causa da nossa incoerência, provocamos por causa da nossa infidelidade, né? E aí a gente acaba dando munição para o nosso adversário. Porque nós não fazemos isso que o apóstolo Paulo estabelece aqui no versículo 11, né? Que ele fala aqui, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhes ignoramos seus desígnios. E por ignorarmos os desígnios de Satanás, muitas vezes nós acabamos provocando algumas questões em relação aí a pessoas que se levantam contra a nossa fé. Isso precisa ser sanado entre nós. E isso só dar-se-á por meio de um viver santo, da busca por fazer aquela que é a vontade de Deus. Então, o exemplo de Paulo aqui, com base no que nós lemos, nos desafia, irmãos, a buscarmos uma consciência limpa e tranquila diante de Deus e dos homens. E, consequentemente, se estamos com uma consciência limpa diante de Deus, estaremos diante dos homens e diante de nós mesmos. Nós não teremos ali a nossa consciência nos acusando, né, nos condenando. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender como uma ação mediante aí o desafio das oposições, é que nós devemos ter a nossa consciência limpa. Para isso, nós precisamos fazer o que é correto. E aí o apóstolo Paulo vai estabelecer uma outra questão aqui. E aí eu vou citar o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 15, até o versículo de número 20.
que diz assim: com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco para que tivesseis um segundo benefício e por vosso intermédio passar a Macedônia. E da Macedônia voltar a encontrar-me convosco e ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com a leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim, não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio, né? Aquela ideia de sim, sim, não, não, que passar disso procede do maligno. Então, o que o apóstolo Paulo estabelece aqui como postura mediante ao desafio das oposições, além de uma consciência limpa, é um palavreado coerente, sabe? Aquilo que eu falo, eu vivo, sabe? Então, o opositor de Paulo aqui em Corinto começou a questionar a veracidade das palavras do apóstolo. Então, a mudança nos seus planos de viagem originou essa desconfiança. Alguém se utilizou dessa mudança para poder argumentar que Paulo realmente era alguém que não era digno de confiança, né? E quando a gente observa aqui que o texto sagrado fala de um palavreado coerente, a gente precisa compreender que a minha e a sua palavra é coisa séria, sabe? É coisa séria. Por isso a gente deve zelar do cumprimento daquilo que a gente estabelece, que a gente promete. E às vezes é uma coisa tão interessante, irmão. Às vezes alguém fala assim: irmãos, eu tô com um problema assim, assim, assim. Ora por mim. Aí você fala assim: vou orar. E nunca ora. Parece bobeira, né? Mas já é um indício, sabe? Dessa falta nossa. E tudo começa assim. Começa no oculto, onde só envolve nós e Deus. E quando a gente menos percebe, essas coisas estão externando, né? Amanhã eu vou lá, esse amanhã nunca chega. Amanhã eu faço, e esse amanhã nunca chega. Sabe? É assim que a gente muitas vezes, infelizmente. Mas, se nós quisermos prevalecer no que tange às oposições, porque elas existem, né? E um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ter que nos deparar com elas, acreditem. Mas precisamos ter um palavreado coerente. Um palavreado coerente. E aqui, irmãos, vale uma nota. Aqui é importante uma nota agora. Que não está aqui na revista, obviamente, mas é que nós precisamos tomar cuidado, já que a nossa palavra é tão séria, né? E qual que é a nota que eu gostaria de dar aqui? Tomar cuidado com as mídias sociais. A gente tem mania, né? De às vezes receber um negócio e postar. Às vezes nem lê, mas posta. E a gente já sabe que, judicialmente, nós somos responsáveis por aquilo que nós propagamos nas mídias sociais. E espiritualmente também. Então, um dia desse, uma pessoa mandou uma coisa para mim com um palavreado muito chulo. Não faz parte do meu cotidiano. E eu, então, disse para ela assim... Não, mandei um texto para ela que fala: não sai de sua boca palavra torpe, né? O que a boca fala, o coração está cheio. Aí ele mandou uma mensagem imediatamente bravo comigo, nervoso. Por que você está me recriminando? Eu falei: não estou te recriminando. Porque eu mandei para fulano, ciclano e beltrano, ninguém falou nada comigo. Só você que está falando isso comigo. Eu disse: eu não sou melhor do que eles não, mas você pode ter certeza. Eles erraram em não ter te exortado. Porque uma vez que a gente recebe determinadas, ainda que seja palavra, ainda que não seja vídeo, e a gente aplaude ou faz assim, a gente está falando: é isso mesmo, concordo com você. E não é assim, irmãos. Não é assim. Não pode ser assim.
Mas tem sido assim no nosso meio, infelizmente. Por falta de vigilância. Eu quero acreditar que nem é por maldade, é por falta de vigilância. Nós perdemos oportunidade de levar as pessoas a considerarem que nós somos diferentes. Somos diferentes. Nunca que um cidadão vai mandar qualquer coisa para mim se eu mostrar essa postura para ele. Não de extremismo, não de zelo para com as coisas que eu tenho propagado. E com o tempo eles vão entender que, na verdade, o que nós queremos e assim eu disse para ele, eu estou te ensinando, já que você está começando agora a envolver-se com essa questão de palavra de Deus, com o meio evangélico, a agir de forma coerente com aquilo que você disse que acredita daqui para frente. Então, a gente precisa, tem que existir. Sabe por quê? Porque, irmãos, as pessoas, os opositores são mestres em distorcer as coisas ou distorcer as palavras, tá? Para nos difamar. Agora, imagina se você já dá para eles uma palavra que não precisa ser distorcida. Né? Então, precisamos tomar cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque a gente está por várias vezes aí, por displicência, por falta de vigilância, propagando algumas coisas que, de fato, não diz respeito à fé que nós afirmamos ter. Eu tenho observado isso. Tá? Em alguns grupos, a gente precisa tomar cuidado com essas questões. Né? Por parte de algumas pessoas, a gente tem observado aí essas questões. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 12 e versículo 15, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Porém, assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Ou seja, se eles falarem alguma coisa contra nós, que seja uma difamação de fato, que eles não tenham razão. Essa é a ideia. Então, a gente tem que estar vigilante aí em todo o tempo, cercando-nos aí de vigilância para que possamos glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fizermos, né? Então, a gente precisa compreender essas questões. Jesus dá um exemplo clássico disso, né? Jesus é o nosso maior exemplo de sabedoria em estar aí enfrentando os seus adversários com palavras, né? Um palavreado sério e coerente. E por causa da sua seriedade e coerência, o que os seus adversários faziam? Calavam-se. Calavam-se. E essa deve ser a nossa postura, né? Essa deve ser a postura de todos aqueles que realmente querem prevalecer aí contra as oposições. Precisam ter um palavreado coerente. Aí tem um ditado que realmente é secular, que se aplica a nós também. O peixe morre pela boca. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está falando. Muito cuidado mesmo, tá? Para que as pessoas, de forma aí maliciosa, não estejam distorcendo o que nós falamos, a fim de nos constranger e de nos expor, né? E o apóstolo Paulo vai falar de uma outra questão aqui que o apóstolo Paulo se utiliza. O autor da revista vai falar de uma outra questão aqui que o apóstolo Paulo se utiliza no capítulo 1 e 2 de 2 aos Coríntios, sobretudo capítulo 1, versículo 1 a 24. 21 a 24, de 1 aos Coríntios, capítulo 1 ainda. Ele diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 24. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor no Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo Deus por testemunho de que para vos poupar, não tornei ainda Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. E aí, então, o autor estabelece o seguinte, que uma outra questão que o apóstolo Paulo se utiliza aqui para lutar
contra esses opositores é uma demonstração da confiabilidade depositada por Deus em nós. No caso aqui, depositada nele, sabe? Ele demonstra a confiança de Deus ali depositada na sua pessoa. Então, essa foi a resposta de Paulo aqui aos que lhe atribuíam aí, ó, inconstância por causa da mudança nos planos de viagem. A obra de Deus em sua vida garantia a confiabilidade de tudo quanto dizia. Mas para isso, além de nós termos aí consciência limpa, palavreado coerente, devemos ter um coerente proceder. O apóstolo Paulo era alguém que vivia isso, né? E ele mostra aqui, o autor, 4 palavras no versículo 21 e 22 aí, que comprovam a natureza da obra de Deus em nós. E aqui, contextualmente falando, em Paulo. A primeira é confirmar, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, como ele diz aí, no versículo 21, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo, confirmar, a primeira palavra que ele traz é essa. E a ideia aqui, de confirmar aqui, indica um fortalecimento dado pelo Senhor a Paulo e a nós. Ele nos fortalece e nos confirma para que sejamos dignos de confiança. E é de Deus, irmãos, porque veja bem, muitas vezes, alguém que a gente nunca conhece, a gente vai falar do amor de Jesus, e do nada, essa pessoa, ela passa a gostar tanto da gente, confiar tanto na gente, que ela fala assim, rapaz, parece que eu te conheço há 10 anos. Parece que você é parte da família. Sabe, é nesse sentido aqui. É essa confiança da parte de Deus, sabe, nos fortalecendo aí, que nos confirma para que sejamos dignos de confiança por parte dessas pessoas. Por parte dessas pessoas. Né? E ele não fica só nisso. A segunda palavra aqui, também no versículo 21, além dessa confiança, é a palavra ungiu. Aquele que nos confirma também nos ungiu. Né? E quem nos ungiu foi Deus, não foi homens. É o que ele estabelece aqui. E o que isso significa, essa unção? Significa um comissionamento para uma obra específica. Então, se eu tracei algo e eu tive que alterar aquilo que eu tracei, certamente foi algo que Deus dispôs ao nosso coração para que façamos, mas, sobretudo, visando a glória dele. Essa é a ideia que Paulo quer trazer. E a terceira palavra que ele traz aqui, além de confirmar e ungir, é a palavra selar, aí no versículo de número 22. E também nos selou, né? Que também nos selou aí, que significa o quê, irmãos? Mantém em segredo, ou marcar como um sinal identificador. Não é isso que o selo faz com as nossas correspondências? Ninguém pode abrir e ver o que está ali dentro. Aquilo diz respeito somente ao destinatário. Então, isso traz a ideia de ocultar, manter em segredo. E a segunda aí é de uma marca identificadora, né? E aqui, no caso, a identificação aí é por meio do Espírito Santo, de que somos de fato de Deus. Então, o autor diz o seguinte, aqui ele diz o seguinte, é quase certo que Paulo tinha em mente que Deus nos dotou do Espírito Santo, cuja presença é a marca identificadora de todo crente verdadeiro. Então, todo crente verdadeiro tem por selo aí, ou por marca de identificação que de fato pertence a Deus, a pessoa do Espírito Santo. Este que realmente habita em nós e atua em nós. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então, traz essa ideia de propriedade de Deus aí. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós lemos aí Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 9, quando mostra que aqueles que têm o Espírito de Deus, o têm porque são de Deus. O apóstolo Paulo, então, está estabelecendo isso aqui, esse selo, né?
E aí, então, a quarta palavra aqui que ele estabelece para mostrar essa questão da confiança de Deus depositada em nós é o penhor. É o penhor. Versículo 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito no nosso coração. E a questão aí do penhor, né? E nos deu o penhor do Espírito. É a ideia que está relacionada ao porvir, né? E a ideia aqui é o seguinte, que o autor coloca aqui, o termo é aplicado de modo figurado, referindo-se ao Espírito Santo, que Deus concede aos cristãos como garantia de total participação dos mesmos na bênção do porvir. Né? Eu me lembro que quando eu não conhecia o Senhor e às vezes a gente queria usar uma droga e não tinha dinheiro, eu lembro que uma vez eu peguei o meu relógio, fui lá onde vendia droga e penhorei meu relógio. E a mulher falou o seguinte para mim, se amanhã você não buscar, não precisa mais vir porque você perdeu o relógio. Então, era a garantia de que ela ia resgatar o dinheiro da droga da minha mão, era o meu relógio. Então, aqui, o Espírito Santo como penhor é a garantia que nós vamos gozar, vamos participar aí das bênçãos do porvir, da eternidade. Né? A presença do Espírito Santo envolve aí também a doutrina da perseverança dos santos, de que nós não vamos extraviar, não vamos errar o caminho, não vamos nos perder, porque o Espírito de Deus vai nos orientar a fim de que estejamos indo até onde o próprio Deus estabeleceu. Então, a gente precisa observar essas coisas, irmãos, que o apóstolo Paulo estabelece, para que nós possamos suportar aí a questão das oposições que estão presentes e, às vezes, a gente ainda não percebeu, mas elas estão aí presentes na nossa vida. Então, o autor da revista traz um texto aqui também de Filipenses 2,13, que fala aí da garantia nossa, né, de nossa defesa com relação aí a qualquer adversário. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Né? Mostrando Deus agindo e realizando sua obra nas nossas vidas. E aqui ele fez uma aplicação no que diz respeito aos nossos adversários, mas segundo a sua vontade, não segundo o nosso querer. Então nós devemos proceder de tal forma que tenhamos consciência limpa, um palavreado coerente e uma vida de coerência. Tá? Mostrando, de fato, demonstrando essa confiabilidade depositada por Deus em nós, a confiança que Deus tem em nós, e por isso nós vivemos de forma coerente com o que a palavra estabelece. E o quarto ponto que o autor estabelece aqui, o último ponto, é como atitude para que nós estejamos suportando e prevalecendo contra as oposições. O texto é longo, é o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, 1 ao 13. Nós não vamos ler todo o versículo, mas nós vamos falar um pouco dele, encerrando assim, então, nessa noite, essa ideia do autor sobre essa questão de vencendo aí as oposições. Ele, depois de falar a respeito da consciência limpa, do palavreado coerente, de uma vida coerente, ele vai falar a respeito do amor e da disposição para perdoar. Isso aqui é fundamental, né? Porque muitas vezes pessoas se levantam contra nós, nós guardamos uma mágoa no coração, e aquilo vai nos corroendo, fazendo mal, e a gente lida com aquilo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? E isso às vezes se dá até num convívio familiar mesmo também. Não só no convívio religioso, não, de igreja, de mundo, não. Às vezes no próprio convívio familiar. E a gente, ao invés de sanar o problema, a gente prefere tomar nossa posição e faz daquilo um inferno, né, na vida da gente. Então, o que ele estabelece aqui é que nós, com amor, devemos ter disposição para exercer o perdão. Perdoar essas pessoas, orar por essas pessoas, colocar essas pessoas diante de Deus, fazer com que essas pessoas compreendam que vale a pena, ou que nós somos chamados para viver em unidade. Então, Paulo enfrenta aí o desafio dessas oposições com amor e com perdão ao ofensor.
Então, a igreja aplicou aí a disciplina ao ofensor, mas transbordaram aí de alegria por exercitarem o perdão e, consequentemente, a readmissão daqueles à comunhão aí à igreja. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículos 7 e 8. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar e confortá-los, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Então, Paulo está se referindo a alguém que trouxe uma profunda tristeza para a sua vida e para a vida da igreja, que está aí no versículo 5 de 2 Coríntios, capítulo 2. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta a punição da maioria. Ou seja, né, como Paulo nos orienta aqui, mas não sem antes expressar também o amor para com essa pessoa, para que ela não desanime, ele diz aí de forma muito clara, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. A disciplina deve levar a pessoa à reflexão e ao arrependimento, não oprimi-la mais ainda ao ponto de que ela seja tomada aí por esse sentimento excessivo. Então, essa é a ideia de Paulo, sabe? Essa é a ideia que nós devemos trazer também na nossa vida. Por mais digno de punição que as pessoas que se levantam contra nós sejam, nós não podemos nos esquivar da responsabilidade que nós devemos fazê-lo em amor. Domingo nós falamos sobre isso também, à luz de Gálatas capítulo 6. Nós falamos sobre essa questão, né? E nós temos instrumento para a restauração de pessoas, né? Restaurando vidas, nós falamos no domingo à noite, foi uma bênção, né? Quem estava ali ouviu, compreendeu que de fato nós somos usados e fomos chamados para este fim. Então, em outra ocasião, escrevendo aos cristãos de Roma, irmãos, o autor da revista diz que Paulo dá o mesmo antídoto perante o desafio das oposições. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 20 e 21. O apóstolo Paulo estabelece isso daí. Então, a gente observa que, apesar de toda essa oposição, existe um modus operandi nós, como crentes, servos de Deus, de agirmos, que não é segundo o nosso coração, não é segundo a nossa vontade, né? Mas é com coerência, para que tenhamos aí uma consciência limpa, agindo com palavreado coerente, com uma atitude coerente, e para que isso se faça presente na nossa vida, deve, obviamente, existir esse amor e essa disposição para perdoar essas pessoas. E somente assim a gente vai realmente cumprir o que a palavra de Deus estabelece e sairemos em paz mediante as oposições. Se agirmos de forma diferente, irmãos, a gente vai comprar uma briga muito maior que nós, acredita. Mas como não é o nosso desejo é de vivermos em paz, em harmonia, com todos, com os de dentro e os de fora, a gente procura seguir esses passos, sabe? Para que em tudo Deus seja glorificado através das nossas vidas. Então, a comunidade cristã precisa praticar o amor e o perdão, ensinado aí, né, pelo Senhor, entendendo que a melhor maneira de enfrentar o desafio dos inimigos é torná-los amigos pela prática do amor e do perdão. Então, o que o autor está estabelecendo é que se nós temos um inimigo e se nós agirmos com ele com amor, perdoando, levando a considerar essa nossa atitude, ele vai falar, ou está querendo dizer aqui, que esse inimigo pode tornar-se nosso amigo, sabe? Então, a ideia é essa. Se nós queremos vencer o mal, nós temos que ir na prática do bem. Às vezes a gente quer vencer o mal agindo de forma tão má quanto a pessoa que se opõe a nós. E com isso a gente acaba trazendo um transtorno para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida da liderança, e se tratando de âmbito familiar, na família,
né? E às vezes de cunho no âmbito aí social, quando diz respeito a pessoas de fora. Então, há um proceder, sabe? Os desafios existem, as oposições sempre existirão, mas a nossa conduta nunca pode ser diferente disso aqui que nós estabelecemos nessa noite, à luz da palavra de Deus. Seja ela de qualquer natureza, a nossa conduta deve ser sempre essa, se nós quisermos jogar aí um balde d'água na fogueira, senão, do contrário, nós vamos querer apagar fogo com gasolina. Não vai dar certo, né, irmãos? Não vai dar certo. Apagar fogo com gasolina não dá certo. Então, se a gente quer realmente buscar a solução, né, e trazer a solução para o nosso meio, a gente precisa usar as ferramentas adequadas. O autor da revista traz, nessa noite, à luz do que o apóstolo Paulo estabeleceu, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 12 até o capítulo 2, verso 13, é que nós devemos agir de consciência limpa. Lembre-se, com um palavreado coerente, lembre-se das mídias sociais, né? Demonstrando aí a confiabilidade depositada por Deus em nós, um viver coerente com aquilo que Deus estabelece e, sobretudo, também expressando amor e disposição em perdoar. Quando eu trabalhei na cadeia, existia uma máxima na cadeia. Os caras que chegavam presos, eles eram bem engraçadinhos, entre aspas. E dentre tantas coisas que eles falavam para mim, tipo, rapaz, por que você matou o moço? Não, irmão Cláudio, matei não, só fiz o buraco. Quem matou foi Deus. Falavam para ele, rapaz, por que você não perdoa essa pessoa? Porque eu não sou Deus. Só Deus tem o poder de perdoar, ele tem que pedir perdão para Deus. E às vezes a ideia que eu tenho, assim, no meio gospel, às vezes tem um povo que parece estar passando essa ideia também. Mas por quê, pastor? Porque se indispõe a perdoar. Parece que a ideia é essa. Mas o que a gente precisa entender, irmãos, com essa questão de perdão? Assim como o amor é um atributo de Deus, comunicável, né? Também é o perdão. Quando a gente ama alguém, a gente não fala, eu amo fulano, a gente não traz para a gente a responsabilidade em amar, com relação ao perdão é a mesma coisa. Então, os atributos de Deus, obviamente, eles dizem, em última instância, respeito ao ser de Deus, mas é algo que Deus nos comunicou para que nós estejamos exercitando. Assim como o amor também, o perdão. Então, o perdão é responsabilidade minha e sua. Né? É um atributo que Deus comunicou a gente. Todo atributo comunicável fora feito com o fim de que nós estejamos exercitando. Então, diz respeito a mim e a você. Obviamente, aquelas pessoas que falavam aquilo para mim na cadeia eram pessoas que não compreendiam a palavra de Deus, apesar de ler todos os dias a palavra de Deus. Né? Conheciam a letra. Então, irmãos, esse é um grande desafio para nós. Mas é algo assim maravilhoso da parte de Deus se nós, de fato, quisermos viver em paz. Isso se aplica também, digo mais uma vez, ao convívio familiar. Tá? Sobretudo essa questão aí do perdão. Suma importância para que nós possamos viver em harmonia. E a gente precisa considerar essas coisas. E eu gostaria, então, nessa noite, trazer para vocês, nessa revista, que eu achei bem interessante, essa postura do apóstolo Paulo em relação aí às oposições, tendo em vista que nós lidamos com isso aqui frequentemente, em todos os âmbitos aí, né, da sociedade, da igreja, e a gente precisa ter uma postura tal qual que o problema seja sanado, e a postura é essa. E que Deus nos dê graça, que possamos colocar essas coisas em prática. Né? Nós teorizamos essas coisas e cremos que o Espírito Santo há de pegar essa palavra bendita e aplicar aos nossos corações e há de nos habilitar para que possamos realmente vivenciar isso aqui. Estamos praticando isso aqui. Que Deus nos dê graça para que nós possamos, no dia a dia, estarmos atentos às oposições e vigilantes para que nós não sejamos os opositores. Que Deus nos dê essa graça, para que possamos viver em paz como igreja. Que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, sua paciência em mais uma noite de terça-feira, está aí nos ouvindo, né, acerca de uns assuntos assim que a impressão que a gente tem é que não deveria nem existir na igreja.
mas a igreja é composta por homens, né? Onde há o homem é o pecado, onde há o pecado, há realmente essas oposições a esses problemas, nada que o Senhor não possa resolver. Deus abençoe muito sua vida, que nós tenhamos aí uma noite de paz e